Eu vou convidar vocês para a gente fazer uma reflexão. Não é o texto ainda da mensagem, mas a gente lê Salmo 100, do verso 1 ao 3, aquele salmo tão conhecido de celebração, celebrai com júbilo ao Senhor. A gente sabe de cor, né? Todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Pois, o verso 3, pois Ele nos fez, somos dele e Ele é nosso. Então, olha lá, celebrar, a NVI traduz por reconhecer. Ela transfere o verbo celebrar para reconhecer. Reconheçam o Senhor. O segundo verbo é aclamem. Volta no verso... aclamem, é isso. Aclamem ao Senhor. O celebrar eles traduzem por aclamar. O verbo aclamar. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto, verso 2. Prestar culto. Esse verbo prestar, na versão da ARC, é servir ao Senhor com alegria. Entrem na presença dEle, com cânticos alegres, é o terceiro verbo. Então, o quarto verbo é reconheçam. Reconhecer que o Senhor é Deus, em primeiro lugar. Ele nos fez e somos dele, somos o seu, volta lá no verso 3, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. E eu começo falando sobre felicidade aqui, porque, basicamente, a pergunta que eu faço para vocês não é se você está feliz. A gente ouve muita gente dizer assim, você está feliz? E o estar feliz nem sempre é o ideal a gente pensar, e é o correto diante da Bíblia. A pergunta para a gente é, você é feliz? Então essa é a pergunta para nós. Você é feliz? Já é a segunda tela, Beth. E essa expressão, essa pergunta, você é feliz, eu posso começar respondendo para vocês, ou ela já começou a ser respondida no Salmo 100. Mas a gente vai voltar lá no Salmo 100, mas antes de a gente voltar no Salmo 100, eu começo a fazer com vocês uma análise da palavra felicidade. E a palavra felicidade, ela pode ser e deve ser analisada em muitos sentidos. Eu analisei ela em pelo menos 2 sentidos. E a gente vai analisar no termo bíblico também. Mas a palavra felicidade, analisada no termo etimológico, que a etimologia é o significado da palavra, e no sentido psicológico, são os 2 sentidos que eu fiz análise, da palavra felicidade. E eu fiz uma comparação da felicidade com a alegria, porque daí sim, alegria é o estar alegre. Então eu posso estar alegre depois de ter visto mais um talento hoje à noite sendo desenvolvido aqui na igreja, o Ron pela primeira vez. Não é a primeira? Então, mostra o seu talento de baterista. Então, assim, eu estou alegre por ver isso hoje, né? Esse é um estado de alegria. Às vezes a gente fica triste. Samuel não está aí hoje não, né? Samuel não está aí. Se ele estivesse aí, eu ia falar que fico triste toda vez que eu vejo Samuel com a camiseta do Cruzeiro. Mas é importante a gente definir isso, porque são distintos a felicidade da alegria, nos aspectos etimológico e psicológico da palavra. Então vamos ver a alegria. Eu fiz um quadro para vocês, e o quadro mostra, a gente traz aqui justamente os 2 significados. Vai lá, Beth. O que está acontecendo, Beth? Aí. A gente vai ficar com um delay aqui hoje, irmão. Uma hora a gente já acaba. Ó, aqui, ó. A palavra
alegria, ela na etimologia significa vivacidade rápida, ânimo elevado, energia súbita. Isso é alegria no significado da palavra, na etimologia da palavra. Na psicologia, alegria é emoção breve, momentânea, dependente de estímulo. Isso é alegria. Então depende de estímulo, é o que eu falei. Eu tenho um estímulo. Eu vi o Ron tocando bateria, fiquei alegre. Você entende? Isso é alegria. Felicidade é outra coisa. Enquanto que na etimologia a alegria é uma vivacidade rápida, um ânimo elevado, uma energia súbita, felicidade na etimologia é estado contínuo de prosperidade. Felicidade é frutificação, felicidade é plenitude. Na etimologia, o significado da palavra é isso. A psicologia diz que felicidade é bem-estar estável, certo? E estável é estabilidade, é uma coisa sempre ali, uma linha reta, não tem oscilidades, né? Oscilações. Felicidade, segundo a psicologia, também é satisfação duradoura. Isso é felicidade. E tanto etimologicamente quanto psicologicamente, é o mesmo sentido, tanto para a palavra alegria quanto para a palavra felicidade. Então a gente começa entendendo aqui o que esse termo felicidade quer dizer para a gente. E por que eu trouxe a palavra alegria? Porque a alegria muitas vezes é confundida, a gente confunde as duas coisas. E aí de repente você começa a ter picos de tristeza, porque qual que é o antônimo de alegria? Tristeza. Mas qual que é o antônimo de felicidade? É infelicidade. Então, às vezes a gente começa a ter picos de tristeza e a gente pensa que a gente pode se confundir de que a gente está infeliz, de que a gente é infeliz, e nem sempre. Então, uma coisa é eu ter picos de tristeza, muitas coisas que me entristecem. Então, às vezes, um sonho não realizado, um trabalho que eu estou desenvolvendo que não é a minha área, os resultados econômicos que não estão adequados, que não estão bons, uma série de coisas. Eu ia falar aqui não vou falar, né? Ela está com o bracinho cruzado ali. A sogra que vem para sua casa, que está nas vésperas de vir para sua casa. Picos de tristeza. Bom, a de vocês talvez vocês fiquem tristes, eu fico alegre. Tá? Ganhei o lugar na cama hoje à noite. Então, pico de tristeza, às vezes confunde a gente com o estado que Deus quer a gente, que é estado de felicidade. Então você pode ser feliz, sentindo tristezas algumas vezes no dia, ou muitas vezes no dia, e ainda assim ser feliz. Por que eu falo isso sobre alegria? Porque quando Paulo fala em Filipenses 4:4, ele dá uma ordem, é uma ordem imperativa: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez os digo, alegrem-se. Na arca é regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Mas aí eu fiquei pensando isso, por que a Bíblia manda alegrar-se e Paulo não... Será que Paulo não sabia a diferença de alegria, de felicidade? Daí eu fui pesquisar e entendi que essa palavra alegrem-se que Paulo usa é chairete no grego. E chairete é imperativo presente, é um verbo imperativo presente, que quer dizer, continuem alegrando-se, que é ser feliz, você entende? Indica estado habitual, não uma mera emoção momentânea. Então, quando Paulo disse, alegrem-se no Senhor, seja feliz no Senhor, não momentaneamente, mas num estado habitual, algo que é um hábito na tua vida, algo constante. Para você sair por aí dizendo, eu sou feliz. Será que você pode encher a boca e dizer, eu sou
feliz, para você mesmo, não para o outro ouvir, ou para a gente falar para alguém, mas quando você está sozinho, você fizer a sua análise, será que você pode dizer? Será que a gente pode dizer, sou feliz? Ou a gente está confuso, dizendo assim, eu não sei se eu sou feliz. Sabe? Aquelas coisas que ainda não aconteceram. Do sujeito que, por exemplo, está solteiro e está falando assim, eu não sou feliz, só vou ser feliz quando eu me casar. Ou do sujeito que, quando falta alguma coisa, e na verdade todos nós aqui temos uma falta. Não uma só não, a gente tem algumas. De coisas que ainda não aconteceram, de sonhos que ainda não se realizaram. Então, às vezes é uma situação que a gente está na vida e a gente, às vezes, vincula aquilo e conecta aquilo a essa questão da felicidade. A gente fala, não estou feliz, porque não aconteceu isso ainda na minha vida. E a gente faz essa conexão e a gente pode estar deixando de viver o propósito de Deus, que é ser feliz. Então é perigoso a gente também ficar correndo atrás da felicidade a qualquer custo, sem entender o que é felicidade, porque o mundo faz isso. Então, o que o mundo diz? Faça o que tiver de ser feito para você ser feliz. Isso é perigoso e é antibíblico. Porque em nome disso, as pessoas se enveredam pelo caminho das drogas, dos prazeres, da prostituição e de tantas coisas da vida, que ao invés de ajudar, só piora. Quanto mais a pessoa vai conhecendo e descobrindo, vai ficando mais tenebroso, vai ficando pior. Agora, a felicidade segundo Deus é o que a gente viu no Salmo 100. O que tem a ver o Salmo 100 com a felicidade? É a pergunta. Que relação que tem o Salmo 100 com a felicidade? O Salmo 100 e a felicidade está relacionado nesses 4 verbos dos primeiros 3 versos, que é o celebrar, ou aclamar com júbilo. Há um estado de alegria aí. Aclamem com júbilo. Sirva, servir, prestar culto com alegria. Apresentar a Ele com cântico. E Tiago fala, no capítulo 5, verso 13 da carta que ele escreveu, há alguém sofrendo entre vós? Ore. Mas há alguém que se sente feliz? Cante louvores. Então é por isso que ele diz assim, apresentai a Ele com canto. Por quê? Porque essa é a condição de quem é feliz. Quem é feliz está se apresentando diante de Deus com a felicidade, com cânticos alegres. E o 4º verbo, que é saibam, reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele. Olha que lindo. O Senhor é reconhecer que Ele é Deus, que Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Esse salmo aqui tem tudo a ver com a felicidade, porque esse é o estilo de vida feliz que o salmo nos chama a viver. E isso se dá por uma razão, de que nós fomos feitos por Ele, de que nós somos dele, e de que somos o povo dele, de que somos as ovelhas do seu pastoreio. Pastoreado significa cuidado. Então, se tem alguma coisa na tua vida ou se na tua vida existe alguma dúvida se você é feliz ou não, eu te convido a olhar para essas 4 razões. A razão de que Ele te fez, de que você é dele, de que você é povo dele, de que você é ovelha do cuidado dele. Isso tem que te fazer feliz. Isso tem que fazer eu feliz. Por quê? Porque essa apresentação, eu vou resumir aqui, que essa apresentação nos revela o quê? Revela a nossa identidade. Essa é a nossa identidade. Povo de Deus, ovelha de Deus, criaturas de Deus, propriedade de Deus. É a nossa identidade. E a identidade é a única coisa que pode nos fazer felizes completamente. É a nossa identidade. Então não é algo que a gente alcance fora, externo, materialmente, mas é algo que Deus nos deu espiritualmente. A maior dádiva que você poderia ter nessa vida foi a identidade que Deus te deu de filho, de ovelha, de propriedade, de servo.
Essa é a maior coisa que a gente tem, essa é a tua identidade, é a minha identidade. Nós somos do Senhor, Ele é nosso. Então isso é o bastante, e tem que ser o bastante, para a gente ser feliz. E quando eu estava estudando essa passagem, Deus me levou a Abraão. Porque Abraão é o exemplo da felicidade segundo as coisas. Lembra que no Gênesis 12, Deus chama Abraão e promete um monte de coisa para ele. Promete família, promete terra, herança, promete um monte de coisa. Você contigo, você vai ser uma bênção. E ser uma bênção ali é tudo. Você vai ser uma bênção. Deus está falando para ele isso. Você vai ser uma bênção. Onde ele põe a mão, o negócio que ele entrar, está tudo certo, ganhou. Porque Deus disse para ele, você vai ser uma bênção. Os que você abençoar vão ser abençoados, os que você amaldiçoar vão ser amaldiçoados. É isso que Deus fez para Abraão. Olha quanta promessa. E Abraão tem 75 anos de idade quando é chamado. É isso, né? Quando Abraão tem 100 anos de idade, 25 anos depois, ele recebe a principal das promessas, que foi o Isaac. Mas ele já tinha posses, ele tinha 318 pessoas, homens na casa dele, que lutaram, inclusive, e venceram um reino. Os 318 pastores de Abraão. Só de pastor, para cuidar das ovelhas dele, do gado dele, ele tinha 318 pessoas. Que um dia que ele precisou lutar para salvar o Ló, que tinha sido capturado, ele vai e luta contra um rei, e vence aquele rei. Então, olha só quanta riqueza e poder Abraão tem. Mas ele ainda não tinha o filho, que era a maior das promessas. Porque a mulher era estéril, ele tinha 75 anos quando Deus chama, e agora ele tem 90 e muito, e a mulher ainda continua estéril. E que negócio é esse? Que Deus é esse que me prometeu e as coisas não se cumprem? Pode ir lá para Abraão, Brad. E aí vamos lá no Abraão. Olha aqui, quando Abraão recebeu a última das promessas, Deus mostrou para ele que faltava algo. Por quê? Agora ele recebe o Isaac e fala assim, tá da hora agora. Agora eu tenho o Isaac, agora completou, agora, Abraão, o que falta? Não falta mais nada. Aí Deus falou para ele, vou mostrar para você que falta tudo, Abraão, na tua vida. Vai lá para o Moriá, oferece um sacrifício para mim. E Abraão pega e diz assim, que sacrifício, Deus? Oferece o teu filho como sacrifício. E ele vai, com Isaac, com mais um grupo de empregados, e eles vão até o Moriá. E quando Abraão, antes de subir no Moriá, Abraão fala para aqueles homens, quando eles avistam o Moriá, ele fala para aqueles homens, eu vou subir com o garoto e vou descer. E a gente vai sacrificar e vai voltar. Ali ele está falando com fé, de que ele cria que Deus, que estava mandando ele matar o filho, ia fazer alguma coisa de forma que ele pudesse voltar com o filho, com a promessa. Porque para ele a promessa era muito importante, mas Deus estava querendo mostrar algo para ele. Deus estava querendo mostrar para Abraão que não são as coisas dessa vida que nos fazem felizes, mas são as coisas que Deus prepara, que faz a gente completo e feliz. Porque esse homem vai, e aí no verso 7 do capítulo 22 de Gênesis, Isaac faz uma pergunta para ele. Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão não tinha o cordeiro. Sabe o que é que representa a lenha na Bíblia? No contexto da vida de Abraão, representa obras. Abraão tinha obras. Abraão era o pai da fé. Deus mandou ele sair, ele creu, saiu. Tinha muitas obras. Mas o fogo, a brasa, significava justiça. A justiça divina. E a justiça divina queima e consome as nossas obras. É para mostrar que as nossas obras não são nada diante da justiça divina. A Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundície diante de Deus. Então tudo que a gente faz para Deus, Deus recebe com amor, Deus recebe com graça, mas mesmo Deus recebendo tudo que você faz para Ele, isso nunca pode ser algo que a gente apresente a Deus como, está aqui Deus, a minha garantia para mim alcançar a tua bênção.
Está aqui, Deus, o que vai fazer eu alcançar o meu lugar junto de ti. Não, o que te faz alcançar o seu lugar junto de Deus é a graça de Jesus. Não é o que você faz, não é o que eu faço. Eu vim hoje aqui, entreguei o meu louvor, você também. Trouxe a minha vida, a minha família, você também. Estamos aqui ouvindo a palavra, mas estamos em adoração. Nós todos estamos em adoração. Mas isso não vai fazer a gente ter um lugar reservado em Deus, porque eu estou fazendo isso. O que faz eu ter um lugar junto a Deus é a graça de Cristo, que transformou a minha identidade, que transformou a nossa identidade, na identidade de filhos amados, de ovelhas do seu povo. E essa identidade, inclusive, foi colocada na gente para a gente ser feliz. E quando a gente não consegue viver felicidade, a gente está comprometendo a identidade que Deus nos deu. A gente está comprometendo, inclusive, o sacrifício que Jesus fez na cruz. Então, ao contrário de Abraão, que estava resolvido na vida, que tinha cumprido tudo, a gente tem muita coisa que ainda não aconteceu na nossa vida. E isso às vezes pode transformar a nossa felicidade num vazio, num sentimento de infelicidade. A gente começa a pensar que a gente é infeliz porque isso não deu certo, porque aquilo não deu certo, porque isso ainda não aconteceu, porque aquilo deixou de acontecer. E a gente vai vivendo essa cadeia de sentimentos de tristeza e trocando isso com a nossa identidade de felicidade para infelicidade. E Deus quer que a gente entenda que a identidade é a única coisa que nos fará felizes. Por exemplo, sábado passado, eu cheguei na igreja, lá em Port Charles, não sábado passado ontem, sábado retrasado. Cheguei na igreja de Port Charles, de Sarasota, e não fui eu quem ministrei a palavra. Foi você que ministrou a palavra. A Ná que ministrou a palavra. Então eu não ia ministrar a palavra. Eu disse, vou ficar lá atrás e vou ajudar o pessoal ali. A gente faz 2 recepções, uma fora e outra dentro do templo. E eu fiquei na de dentro, justamente para receber as pessoas ali e tal. E aí começou o louvor e a gente começou a cantar essa música. E pensa, sábado retrasado, eu estava com a maior dose de tristeza do mundo na vida. O Palmeiras tinha perdido a Libertadores alguns minutos antes. Mas eu cantei com tanto prazer, tanta alegria no meu coração, porque não é um time de futebol que vai fazer da minha vida, não é algo externo que vai afetar a minha vida. Eu estava lá no fundo, foi das vezes que eu cantei mais, dancei lá no fundo. A Leninha estava do meu lado, deve ter pensado, pastor, está doidão hoje. Estava doidão pela alegria que Deus promove na nossa vida, feliz por aquilo que Deus faz. Cantando, vem Espírito Santo, Holy Spirit, come on us. Sabe? Eu vou descansar em ti, Holy Spirit. E é isso. A nossa felicidade não pode depender de circunstâncias favoráveis e positivas ou não, mas da nossa identidade em Cristo. É a tua identidade em Cristo que faz de você feliz ou infeliz. Se a tua identidade está muito bem resolvida em Cristo, se você está alinhado na identidade de Cristo, você é feliz e ninguém tira isso, ninguém rouba isso. Pode te faltar o mundo, mas você consegue ser feliz. Você consegue, a despeito de qualquer coisa. E aí eu vou para o texto da mensagem. E vou rapidinho. Para você não achar que vai te cansar. José e Maria. Lucas capítulo 2, verso 21. Vamos ler lá. Lucas 2, 21. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés. Presta atenção, de acordo com a lei de Moisés.
José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Por a gente não encontrar nenhum termo de felicidade nesse texto, parece até que não tem nada a ver essa palavra com felicidade. Mas foi aqui que Deus falou comigo sobre felicidade. E eu começo a justificar para você, te convidando a gente ler Levíticos 12. Porque Levíticos 12 é a lei que Deus deu para Moisés sobre como é que deveria ser o que Maria está fazendo agora. Como que ela tinha que apresentar o filho no 8º dia de vida, depois do 7º dia, e como ela também deveria, como ela deveria circuncidar o filho no 8º dia de vida, e como ela deveria apresentar o filho no 40º dia de vida desse menino. E aí, vou até contar para vocês um erro que eu sempre fiz aqui como pastor, e essa semana eu descobri que estava fazendo errado. Levíticos 12, 1. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, falei isso só para vocês ficarem curiosos. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der luz a um menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante o seu período menstrual. No 8º dia, o menino terá que ser circuncidado. Então, a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada, não poderá ir ao santuário, até que se completem os dias da sua purificação. Se der à luz uma menina, está ferrada. Não é isso que diz o texto. Estará impura por 2 semanas. Se fosse um menino, era 1 semana, mas é uma menina, 2 semanas. Como durante o seu período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias, não 33, 66 é o dobro. Se é menino, uma parte, se é menina, dobrado. 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Quando se completarem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. O sacerdote os oferecerá ao Senhor para serem propiciação por ela, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que der luz a um menino ou uma menina. Ao verso 8. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. Antes da gente entrar na aplicação da mensagem, então deixa eu entender com vocês aqui o que tem a ver isso aqui. A palavra felicidade não está aqui nesse texto. Mas o que o Espírito Santo me fez entender é o seguinte. A gente entendeu como é que era feito, né? Como Moisés tinha dito. Volta lá em Lucas, Beth, por favor, Lucas 2. Porque Lucas 2, 21 em diante, quando Maria vai oferecer ou levar Jesus, qual que é o erro que eu sempre fiz, que eu vou revelar para vocês? Eu sempre disse nas apresentações das crianças, o seguinte: ó irmãos, conforme diz a Bíblia, né, Jesus no 8º dia foi apresentado ao Senhor, então a gente vai apresentar essa criança como Jesus. Não, Jesus foi circuncidado no 8º dia, mas só foi apresentado no 40º. Então, muitas vezes eu falei uma coisa aqui por força de expressão, por ler o texto correndo e não prestar atenção. E até mesmo por repetição, às vezes a gente ouve. Eu, com certeza, já ouvi meus pastores lá atrás, falando 8º dia, 8º dia. O dia que eu li, eu vi o 8º dia ali, já coloquei na mente, é o 8º dia. Então, nunca mais falo que foi no 8º dia, de acordo com o que aconteceu com Jesus no 40º dia, que foi apresentado ao Senhor. Então, esse é o meu erro. Mas Maria vai fazer isso. E quando Maria chega, o que é que diz lá no texto, no verso 24, Beth? O verso 24
e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor. Está falando do que Maria fez. 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E o que é que diz o texto do verso, lá no verso 8 que a gente leu? Se não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E o que é que ela está trazendo aqui? 2 rolinhas ou 2 pombinhos, foi o que ela e José trouxeram. Por quê? Porque eles não tinham, a exemplo do Abraão, eles não tinham cordeiro. Vocês se lembram que Abraão foi oferecer um sacrifício, não tinha um cordeiro. E o que é que Deus fez com Abraão quando ele não tinha o cordeiro? Deus proveu um cordeiro. Abraão olhou, quando Abraão pegou o seu punhal que ele ia dar na jugular do filho para matá-lo e sacrificá-lo para Deus, como Deus tinha mandado ele fazer, Deus gritou do céu e disse: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você teme ao Senhor. E quando Abraão olhou para o lado, tinha um cordeiro preso nos arbustos, e ele pegou o cordeiro que estava preso, trouxe para o altar, matou o cordeiro e ofereceu para Deus. Maria está com José agora diante de Deus, diante do sacerdote, como uma família pobre que eles são, não tem cordeiro. Mas eles não têm o cordeiro que os homens podem ver, mas eles têm o cordeiro de Deus nas mãos que os homens não podem ver. E a bênção da felicidade de Maria e José está aí, que eles têm o cordeiro de Deus, o que realmente faz a diferença, eles têm. O que o dinheiro podia conquistar, eles não tinham, mas o que Deus podia dar, eles tinham. O que oportunidades da vida poderia ter sido tirada deles para conseguir o cordeiro da terra, eles não tinham, mas o que Deus tinha dado, escolhendo Maria e José, eles tinham. E a bênção da felicidade está aqui, está no fato de que nós também temos o cordeiro. E agora imagine você. Imagine a gente diante do cenário do mundo. É o mundo sabe quem é esse sacerdote? É o mundo. Tá? Não é que isso é o que significa na Bíblia, não. É a minha reflexão com você hoje. Os sacerdotes, que é quem analisava, deixa eu ver o que você tem aí. Deixa eu ver o que você conquistou. Deixa eu ver o que você conseguiu. É o mundo. É o que eu consegui. Quanta intelectualidade eu tenho. Quanta coisa eu conquistei na vida. Quanta influência eu tenho na sociedade. Quanto poder eu tenho na sociedade. É o mundo que está sempre checando. E que a gente está, inclusive às vezes a gente está permitindo que o mundo seja o termômetro da nossa felicidade. A gente está indo no mundo e olhando assim, deixa eu ver se eu sou feliz. E a gente está olhando para o mundo e deixando o mundo medir o tamanho da nossa felicidade. Nunca mais faça isso. Porque a felicidade nos foi dada em forma do Cordeiro de Deus. E nós temos Cristo, Ele é a nossa felicidade. E o que quer que falte na nossa vida, talvez a gente vai morrer aqui sem talvez realizar algum sonho, sem ter alguma conquista que a gente sonhava ter na vida. Não importa, a gente já tem o Cordeiro, nós somos felizes. Deus nos fez para ser felizes, para sermos felizes assim, com o que Ele nos deu, com o Cordeiro que Ele nos deu. Então dá para ser feliz? Não é que dá, a gente tem que ser feliz. E aí a gente vai aprender com Maria e José. E aí aprender com eles um pouco sobre felicidade. A primeira coisa que a gente aprende com Maria e José sobre felicidade está aqui. É que a fé que determina a nossa felicidade, não a promessa. Por que é a fé e não a promessa? Porque a promessa é o Isaac. A fé é o Abraão, não é? A promessa é o Isaac. Deus prometeu para Abraão quem? O Isaac. Então o Isaac é a voz da promessa. O Abraão é a voz da fé. Como é que a promessa está dizendo? O que a promessa está fazendo? A promessa que é o Isaac está dizendo para Abraão: cadê o cordeiro?
que a fé está dizendo para a promessa? O que o Abraão está falando para o Isaac? Deus proverá o cordeiro. Então a resposta para a tua felicidade, e a resposta para o que Deus quer que a gente entenda, é que o que determina a tua felicidade não é a promessa, mas é a fé. E é por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que a fé é a certeza do que se espera, e é a prova do que se não vê. É a prova, fé é a certeza, fé é prova. A promessa está dizendo, cadê? A fé está dizendo, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. A promessa está questionando, a promessa não consegue enxergar, não tem olhos. A fé já viu o Deus provedor que tem. A gente consegue ser feliz, sabe por quê? Porque a gente consegue ver um Deus que já cuidou da gente no dia do nosso temor, no dia da nossa angústia, no dia da nossa aflição, no dia da nossa dificuldade, no dia que nos falta tudo, a gente já consegue crer que Deus já cuidou. Então Abraão pergunta, ou Abraão responde, Deus mesmo haverá de prover. A fé determina a felicidade, não a promessa. Se você colocar a tua felicidade na promessa, você vai ter que esperar talvez muito tempo. Se Abraão tivesse colocado a felicidade dele na promessa, ele tinha ficado 25 anos infeliz, até Deus cumprir. Mas não, enquanto a promessa não aconteceu, o Abraão está vivão, servindo a Deus, libertando, destruindo reis, entregando dízimo para Melquisedeque, fazendo obra de Deus, servindo, fazendo e acontecendo, feliz da vida. E a promessa, Abraão? A promessa pouco importa, o que importa é o que Deus já me deu. O que importa é a fé que eu tenho no Deus que faz. José e Maria sabiam disso. Eles sabiam que eles tinham nos braços. Eles sabiam da identidade que eles tinham. O sacerdote está olhando para eles, está vendo, um casalzinho coitadinho, pobre, mais um coitadinho, mais um casalzinho lá de Nazaré, pobrezinho, sem condições de nada, mas eles sabiam que eles possuíam Cristo, eles sabiam quem eles tinham na mão. Maria sabia quem tinha visitado ela, tinha sido Gabriel de Deus, o anjo de Deus que tinha dito, ao tempo determinado, vai nascer de você o Salvador, o Senhor. Maria, você receberá o Espírito e você vai conceber. Ela sabia disso. Certeza, ela tinha o cordeiro. O mundo não podia ver, mas ela sabia. O mundo não consegue ver, nem compreender porque a gente é feliz. Mas o que importa é a gente saber que é feliz. As pessoas podem nos olhar e dizer assim, como pode ser feliz? Para mim sobra tanto, para aquela falta tanto. Como pode? Só que ele não consegue ver o que você tem aí dentro, que é o Cristo de Deus, que é o Cordeiro de Deus. Então, quando vier essa tentação de você ser infeliz, para um pouquinho e ouça o sussurrar do Espírito Santo, dizendo para você, o Cordeiro de Deus vive em você. Você tem o Cordeiro de Deus. Jesus falou da parábola do tesouro, lembra? Ele diz do homem que estava trabalhando num campo e encontrou um tesouro. E ele, depois que encontrou, ficou apavorado, enterrou aquele tesouro de novo, deixou como se não tivesse achado. Foi, vendeu tudo que tinha, pegou todo o dinheiro do que ele vendeu, comprou o campo, porque ele tinha achado o tesouro. Jesus é esse tesouro. Que a gente trocou tudo que tinha por Jesus, e Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida. Sem Jesus não tem alegria, mas com Jesus, como disse o irmão Mário aqui, nós somos felizes, como ele cantou. E eu estava inclusive no carro hoje, isso é uma cristocidência. A gente estava na salinha ali, ele falou para mim, eu lembrei dessa canção, você lembra? Eu falei, irmão Mário, não é possível. Cheguei hoje, a Chloe estava dormindo, eu fiquei no carro, e aí eu falei, vou voltar, mexer com a mensagem. E estou olhando e ajustando algumas coisas aqui no sermão, e quando eu estou no final, ali na conclusão, me veio no coração essa canção. Olha só, uma canção tão antiga. Falei, meu Deus, quando ele cantou ali, falei, isso é um mistério, isso é um negócio de Deus. Felicidade é ter Jesus no coração.
É a gente saber que Cristo nos tem, que nós temos Ele. Isso é felicidade, a fé é quem determina a nossa felicidade. Não é a promessa, não são as coisas, mas é o que Deus faz. A segunda coisa que Maria nos ensina com José sobre a felicidade, eles nos ensinam que tesouros materializados serão sempre inferiores aos espirituais, aos tesouros espirituais. Quantas vezes o sacerdote desse tempo, após nos analisarem pelo que eles veem do lado de fora, se a gente tem o cordeiro ou não tem, se já aconteceu na nossa vida ou não. Existe até uma idade, né, que o mundo classifica aí na esfera material. Depois de tantos anos, o pastor Mateus falou isso aqui na conferência, né? É bonito até os 20, acho que é rico até os 40, alguma coisa assim. Se você não conseguiu nada disso, esquece. Essa é a classificação do mundo, a classificação de Deus. Não tem nada a ver com as que se materializam. A classificação de Deus é diferente. É o quanto de Deus a gente tem. É o quanto de nós Deus tem. O quanto a gente está cumprindo o propósito. Jesus está sempre presente na gente. E essa é a validação de Deus da nossa identidade. Os sacerdotes dessa vida só enxergam o cordeiro dessa vida. Mas o Espírito Santo nos revela o cordeiro de Deus, que não apenas preenche lacunas emocionais momentâneas, mas elas eternizam as alegrias e a felicidade em Deus. Por isso que Jesus, quando se encontrou com a mulher samaritana e viu que ela era uma mulher infeliz, disse: mulher, se você tomar da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Antes de você vai nascer uma fonte que salta para a vida eterna. Você não só não vai ter sede, como você vai ser fonte. E a fonte é para a eternidade, tá? A fonte não é para essa vida aqui. Porque as coisas que a gente conquista nessa vida, que a gente tem nessa vida, ficam aqui. Mas as coisas que a gente recebe de Deus, elas fazem uma ponte com a eternidade. E a gente continua vivendo, desfrutando das coisas que Deus tem para a gente. Por isso que as coisas materiais são inteiramente inferiores às coisas espirituais. Os cordeiros dessa vida que a gente vai conquistar são inteiramente inferiores. E eu estou profetizando que você vai conquistar cordeiros nessa vida também, viu? Porque a gente conquista cordeiros da vida, e não tem nada de mal você conquistar cordeiros da vida. Agora, conquiste os cordeiros da vida com uma certeza de que o cordeiro principal, que é o cordeiro de Deus, Ele te deu, não foi você quem conquistou, foi Ele quem te deu de graça, e você tem Ele. E conquiste com essa ideia, inclusive, ou lute com essa ideia. Se na luta pela conquista do cordeiro da vida e da terra, eu falhar e não conseguir, não importa, o de Deus, Ele não falhou, e Ele já me deu e é meu, e está tudo certo, e glória a Deus por isso, e viva feliz. Em terceiro e último lugar, a gente aprende com José e Maria sobre a felicidade, atitudes de quem tem a felicidade de Cristo, que é o Cordeiro. A gente vê neles algumas atitudes de quem tem felicidade. A primeira tem 4. A primeira é que quem tem a felicidade de Cristo, ou o Cordeiro, não deixa de entregar seu melhor de acordo com a sua possibilidade. Preste atenção aqui. Olha só, isso é interessante. Você fala assim: você tem felicidade em Cristo? Tenho. Me prova, Maria, que você é feliz em Cristo. Aí ela vai dizer: eu provo. Como? Entregando o meu melhor de acordo com a minha possibilidade. Porque Maria poderia dizer assim, alguém poderia dizer assim: ei Maria, não vai lá no templo não adorar? Se eu não. Por quê? Porque eu não tenho cordeiro. Se Deus me desse cordeiro, eu ia adorá-lo. Deus não me deu. Com rolinho e pombinho não vou.
Você entende? Às vezes, a gente é tentado a isso. A gente é tentado a isso, não só no exercício da nossa fé, mas no exercício até de ministérios. A gente estabelece critérios para Deus. Se o Senhor tivesse feito aquilo, eu estaria entregando aquilo. Mas porque o Senhor só me entregou isso, eu também só vou te entregar isso. Maria não. Maria não tem o cordeiro da terra, mas ela está alegrona lá, 40 dias depois da sua purificação, entregando rolinhas e pombinhos. Não sei o que ela entregou, se foi rolinho, se foi pombinho. E eu falei ontem em Sarasota que eu nem sabia a diferença dos dois. Quem souber aí, levanta a mão. Ninguém sabe também. Vocês estão que nem eu. É o tamanho? Está aqui Fabrício, engenheiro. É igual frango e galinha. Galizé, tá vendo? Não sei. Não. A diferença científica, técnica, eu não sei. Eu nunca parei para pensar em pombinho e rolinho. Ou rolinho e pombinho. Enfim. Ela podia dizer assim, eu não tenho cordeiro, não vou. Maria, seja feliz. Eu não. Maria, faz o ministério que Deus te chamou para fazer. Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque Deus ainda não fez o que me prometeu. Porque a coisa ainda não arredondou para o meu lado. Se tivesse arredondado, eu estava fazendo. Pastor, no dia que der certo, que a porta abrir, conta comigo, hein? Você é o primeiro. Não, esse não é o sinal de quem tem o cordeiro. Ei, você tem o cordeiro. Nós temos o cordeiro. Para de colocar isso nessa classificação. Comece a entregar o seu melhor de acordo com a sua possibilidade. Maria, você não tem cordeiro? Não, mas eu tenho pombinha, ou tenho rolinha, e tenho pombo. Eu vou entregar o melhor do bairro. Eu vou entregar o melhor de Nazaré, eu vou caçar a melhor rolinha, o melhor pombinho, porque eu vou para Jerusalém entregar o meu sacrifício a Deus. Não vou deixar de entregar. Por quê? Porque eu já tenho o Cordeiro de Deus. Ela já tem o Cordeiro de Deus. Quem tem o Cordeiro de Deus não pode ser infeliz. Quem tem o Cordeiro de Deus não pode viver autocomiseração. Sabe o que é autocomiseração? É a síndrome do coitadismo. Eu sou um coitado. Ninguém olha para mim. Ninguém me dá uma oportunidade. Ninguém liga para mim. Porque me fecharam as portas. Porque o outro não me ajudou. Porque o outro me fez tropeçar. Porque o outro me bloqueou. Porque o outro não me... É a síndrome da inferioridade. É a síndrome da comiseração, da autopunição. É o paralítico de Betesda que está dizendo, Jesus está dizendo, você quer ser curado? Ele está dizendo, não tem ninguém que me ajude, porque toda vez que eu vou tentar, alguém entra na minha frente, e é só problema. Não, quem tem o Cordeiro de Deus não está se autocomiserando, dizendo, é por causa disso que eu estou na pior, é por causa daquele ou daquela. Não, quem tem o Cordeiro de Deus está dizendo, eu sou feliz, porque é o Cordeiro de Deus que me faz feliz. Não são as coisas. E são dois extremos, tá? Aquele que vive o coitadismo e aquele que vive o revoltadismo. Porque tem aquele que está dizendo assim, eu sou um coitado, olha só, céus, vida, ninguém olha para mim. E tem aquele que é revoltado, não vou fazer, que é isso. E ele se embrutece com a vida, porque os cordeiros da vida não vieram, e agora ele não consegue ver o Cordeiro de Deus que está na vida dele, e agora ele está embrutecido, está com raiva, e aí ele fica com raiva de Deus, fica com raiva das coisas de Deus, fica com raiva das pessoas de Deus, ele fica com raiva de tudo que é de Deus. E a gente, isso aí acontece com a gente, tá? Não estou falando do que acontece estranho, não. E essa semana eu estava com a Ana, com uma pessoa, e aí tinha mais pessoas. E aquela pessoa que eu, por algumas vezes, presenciei viver isso aqui, essa síndrome da autocomiseração. Daqui a pouco um sujeito do nada disse assim, eu estava pedindo uma palavra para Deus para essa reunião hoje, e Deus me deu Isaías 3:10, fazia tempo que eu não lembrava desse versículo, e a pessoa disse, eu quero ler Isaías 3:10 para você, e disse para essa pessoa assim, eu disse, meu Deus, que vem aí,
pessoa pediu para Deus e Deus deu. Aí ela começou a dizer assim: dizei aos justos, bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras, das suas ações. E eu disse: está aí, está aí. Você é feliz quando você entende que tem o Cordeiro. E quando você entende que tem o Cordeiro, você faz o seu melhor com o que Deus te deu. Qual a porção que Deus te deu? Qual o tamanho dela? Você diz assim: a porção que Deus me deu é desse tamanho. Entregue o teu melhor com a porção que Deus te deu, que é grandona. Se você fala assim: a porção que Deus te deu é bem pouquinha, faça o melhor com a porção que Deus te deu, porque é sobre a fidelidade, o amor teu, que Deus se alegra e que o propósito de Deus é cumprido na tua vida, de você já ser feliz por ter o Cordeiro de Deus. É aí. Não é algo que ainda vai acontecer, não é algo que ainda depende. A segunda coisa que acontece, que mostra pra gente se a gente tem o Cordeiro ou não, que aconteceu na vida de Maria, é que quem tem o Cordeiro não deixa de reconhecer, ou se mantém humilde. Não deixa. Por que ela se mantém humilde? Porque eles tinham sido visitados, olha só, eles tinham sido visitados pelo anjo Gabriel, que tinha dito que ela engravidaria do Espírito Santo. E engravidaria do Espírito Santo, e o menino que ele ia gerar nela era o Filho de Deus, o prometido, o Messias. Depois que essa mulher vê esse negócio acontecer, depois de alguns meses que ela começa a sentir que o corpo começa a mudar, ela começa a ganhar barriga, daqui a pouco, depois de alguns meses, ela começa a ver esse menino se mexer no ventre. Ela não tinha deitado com um homem, e agora ela está grávida, e a promessa do anjo começa a fazer todo sentido naquilo que ela já tinha crido lá no começo. Como é que está a cabeça dessa mulher? A mulher vai, 9 meses, nasce o menino. Quando nasce o menino, ela está lá na manjedoura, na estrebaria ainda. Chegam os pastores dizendo: a gente viu anjos cantarem. Os anjos cantavam acerca do Filho de Deus que nasceu, e a gente ouviu um coral de anjos, e a gente veio aqui adorá-lo. A mulher está ouvindo isso. Daqui a pouco saem os pastores, vêm os magos dizendo: a gente veio lá do Oriente seguindo uma estrela, e essa estrela é sinal de que Deus estava enviando alguma coisa especial para a terra. É o Filho de Deus, é o presente de Deus, a gente veio adorá-lo, cadê? E essa mulher está ouvindo isso. Essa mulher podia se tomar, gente, de um espírito de grandeza que você não tem ideia. Ela podia dizer: que sacerdote que nada, eu vou para Jerusalém, agora eu tenho o Cordeiro de Deus, eu não preciso de ninguém, eu não preciso do sacerdote, eu não preciso do templo, eu não preciso de homem. Não, ela está pegando o Cordeiro dela e dizendo: aquilo que Deus me fez, o Cordeiro que eu tenho na minha vida, não me deixa não reconhecer autoridades que Deus estabeleceu nesse tempo e nessa vida. O Cordeiro de Deus conforme a Bíblia, o irmão Mário está lembrando a gente aqui, Maria guardava todas as coisas no seu coração. Tudo que ela via, todo sinalzinho, toda palavra, toda evidência ela guardava. Mas essa mulher não subiu num tamanco e disse: agora bendita sou eu. E olha só que ela tinha recebido um cântico. Foi Isabel, sua prima, que cantou, né? Fez uma música para ela. Cântico de Maria. Bendita és tu entre as mulheres. Ah, como eu sou bendita, como eu sou especial de Deus. O quê? Sacerdote? Quem é sacerdote para falar comigo? O sacerdote que se cuide, que agora eu sou mãe do Filho de Deus. Se ele vacilar, não. Maria continua humilde, vai lá no templo, chega para o sacerdote e diz: eu vim entregar o meu sacrifício a Deus, eu vim receber a bênção que está das suas mãos sobre a minha vida, sobre a vida do meu filho. Se mantém humilde. Quem tem o Cordeiro se mantém humilde. Não se esqueça disso. O Cordeiro nos mantém humilde. É fácil saber quem tem o Cordeiro, porque quem tem o Cordeiro de verdade nunca perde a humildade. Terceiro lugar,
Quem tem o cordeiro, como Maria e José, tem prazer em cumprir a palavra do Senhor. O que é que Deus mandou? Prazer fazer. É bonito quando a gente lê, né? Lucas 2, 22. Como estava escrito na lei de Moisés. 2 vezes o relato de Lucas ali fala que ela estava fazendo o que estava escrito na lei. Sabe por que Deus deixou isso escrito? Para a gente entender o quanto vale obedecer, o quanto Deus tem prazer quando a gente obedece, quando a gente segue a palavra, quando a gente faz o que a palavra manda. Sabe por que Deus tem prazer nisso? Porque todos os dias o Salmão se levanta querendo determinar o que fazer, e todos os dias eu tenho que ir na palavra, e a palavra está dizendo: não é a sua vontade, Salmão, é a vontade da palavra, é o que está escrito, não é o que você disser. Não é a tua verdade, é a verdade de Deus. E é por isso que o Salmo primeiro, o salmista diz: bem-aventurado, e essa palavra bem-aventurado do hebraico aí é: mais do que feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. No verso 3 ele diz: é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Quem tem prazer na lei, quem tem prazer na palavra, quem tem prazer em cumprir o que a Bíblia manda. Se você tem resistência de cumprir o que a Bíblia manda, está faltando cordeiro na tua vida. Se eu tenho resistência de cumprir o que a palavra me manda, está faltando cordeiro na minha vida. Mas quando tem cordeiro na minha vida, eu tenho toda a facilidade para cumprir o que a palavra manda. Está cumprindo só a metade? Toma cuidado. Pode ser que tem pouco cordeiro aí. Se tiver cordeiro por inteiro, você cumpre toda a palavra. E em último lugar, quem tem o cordeiro não atropela o tempo. Isso é importante. Maria, 8 dias o menino circuncida. 40 dias você leva o menino para o templo. Não, mas foi diferente, a minha gravidez não foi comum, foi espiritual, eu posso ir antes. Não. Cumpra o templo, Maria. Às vezes a gente é infeliz, não é porque... E eu vou dizer, a verdade é que quando a pessoa escolhe ser infeliz, nunca foi Deus. Sempre foi a escolha dele. Sempre foi ou a gente atropelar o tempo, ou a gente descumprir a lei, a gente descumprir o propósito de Deus. Toda vez que a gente atropela as coisas, atropela o tempo, a gente vive infelicidade. Mas quando a gente vive o que está escrito por Salomão, capítulo 3 de Eclesiastes: há tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Capítulo 3, verso 1. Há tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Quando a gente vive isso, irmãos, não tem felicidade. Não tem, a gente não pode viver isso. Ô irmão, você tem o cordeiro, descansa. Talvez a sua maior tentação hoje é com você mesmo. É o seu eu dizendo para você: seja infeliz. Sabe por quê? Porque você não está vivendo o que teu amigo já viveu, o que teu colega já viveu, o que teu vizinho já viveu, o que outra pessoa já viveu. Você não está vivendo aqui nesse país o que o outro chegou muito pouco antes, ou muito depois de você, e já está vivendo, já passou à tua frente. Para com isso, descansa num Deus que faz tudo no tempo certo na tua vida. Seja feliz com o que Deus fez com você. Seja feliz com o que Deus vai fazer ainda. Para de se comparar. Sabe quando é que a gente não atropela tempo? Quando a gente começa a parar de se comparar com o outro. Quando a gente começa a parar de se comparar com esse ou com aquele. Quando a gente começa, sabe? Pare de colocar a sua família do lado de outras famílias. Pare de colocar a sua igreja do lado de outras igrejas. Pare de colocar a tua vida profissional, a tua vida espiritual, a tua vida ministerial. Coloque a tua vida no altar de Deus, na palavra de Deus, e você vai ver que tudo que você está vivendo é o tempo de Deus para você, e glória a Deus por isso. E se você estiver vivendo algo que você entende
que nem era o tempo de Deus, com certeza o erro está em você. A culpa é sua e a culpa é minha se a gente não estiver vivendo algo que Deus queria que a gente já estivesse vivendo. E aí o chamado de Deus é outro. Não é para eu levantar o peito e reclamar com Deus, mas é o ato de eu me ajoelhar e dizer: Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim. Eu quero voltar para a essência, para que o Senhor cumpra na minha vida o que o Senhor disse que já teria feito, se eu tivesse me posicionado. Quem tem cordeiro não atropela tempo. Entende? Descansa no tempo de Deus. Você consegue fechar os seus olhos hoje à noite e ver que há um tempo, há um Deus que governa o tempo. O cosmos está sendo governado por Deus. O mundo, a terra, esse cosmos é governado por Deus. O tempo desta terra, o Cronos, é governado por Deus. O Kairos, que é o tempo de Deus, também age na nossa vida. E tem o tempo Kairos, que é a ação de Deus. É quando Deus diz assim: vai ser agora. E quando Deus diz vai ser agora, ninguém pode se levantar e dizer não vai. Ninguém pode impedir, ninguém pode bloquear. Então descanse num Deus que trabalha no Cronos, que trabalha no Kairos, que trabalha no cosmo, que trabalha no céu, na terra e embaixo dela, para fazer o que quer fazer na nossa vida. Descansa nisso. Descansa nisso. Há um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Sabe o que a gente faz quando a gente tem o cordeiro? A gente só descansa naquele que a gente espera. Quem é que eu espero? A minha esperança, Senhor, é o Senhor. A minha esperança não é o mundo, não é o país, não são as pessoas. A minha esperança é o Senhor. Eu tenho o Espírito Santo. Com os teus olhos fechados, vamos orar. Senhor, a gente não quer viver, Pai, o queimar de largada nessa vida. A gente não quer viver uma vida infeliz por aquilo que a gente pensou que poderia ser a fonte da felicidade. A gente entende que a fonte da felicidade é Cristo, é o Senhor. E bendito seja o Senhor como fonte de felicidade para a gente. Senhor, hoje a gente tem essa fonte em nós, e a gente já cantou tanto aqui hoje como sinal da fonte que a gente tem, que está em nós. Senhor, continue fazendo fluir a Tua presença em nosso coração, em nosso interior, Jesus, porque nós temos o Cordeiro, e nós, como Cordeiro, podemos viver na certeza de que somos felizes, de que a felicidade do Senhor está em nós, que a graça do Senhor está em nós, que o poder do Senhor está em nós. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Teu nome, bendito seja o que o Senhor faz. Ó Deus, nós queremos dizer que no Senhor nós somos e viveremos felizes, Pai. Nada nessa terra aqui, fisicamente, vai tirar a nossa certeza, a nossa alegria, vai tirar a nossa convicção de que nós somos felizes. Cerca esta igreja, cerca a mente dos Teus filhos, para que eles vivam isso na íntegra, Senhor, e não se apartem desse propósito do Senhor. Perdoa-nos se em algum momento a gente considerou que a felicidade estava nas coisas e não percebeu que é o Senhor em nós que nos faz felizes. Perdoa-nos, ajuda-nos a gente entrar no tempo do Senhor. Ajude-nos, Senhor, a que a gente se coloque na tua disposição, de forma que o Teu Kairos cumpra-se em nossa vida, Senhor, e que o Cronos não nos ameace, que o Cronos não nos amedronte, porque nós, Senhor, queremos estar na certeza de que estamos no Kairos, o tempo do Senhor, e o tempo do Senhor é o mais importante para a nossa vida. Fica com a gente, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.